Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. E hoje um assunto seríssimo. Vamos falar sobre ansiedade. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este programa para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Hoje, a minha convidada muito especial, Denise Araújo, psicóloga. Vamos tratar deste assunto, ansiedade. Uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Descobrimos a ansiedade de verdade mesmo nesses 2 anos que passamos com a pandemia, onde estourou, quem não conhecia, conheceu, quem nunca ouviu falar, conheceu também, quem achava que era frescura, viu que não é frescura. Vamos tentar tirar todas as dúvidas, entender mitos, verdades, o que realmente é a ansiedade. Minha convidada, Denise Araújo, psicóloga, para falar especialmente deste assunto. Ela já está aqui entrando, estou muito feliz de Oi, receber Ju, você tudo bem? aqui por esse assunto que parece tão inofensivo, mas a gente viu nesse tempo que não é. Denise, tem muita gente que não sabe como identificar uma crise, o que realmente é ansiedade. Será que aquilo que eu achava que era um ataque cardíaco, que era um AVC, não era e era ansiedade? Meu cabelo que não para de cair, pode ser, será que é ansiedade? A gente pensa muito nos adultos, sempre em pessoas mais velhas. Quando a gente fala em ansiedade, eu até conversei com algumas pessoas, geralmente eram os pais, os homens, né, os chefes lá que eram muito estressados, que vinham. Hoje a gente tem crianças, adolescentes, nossos filhos, nossa casa está ansiosa, né? Então é um assunto que a gente precisa falar, desmistificar, entender o que realmente é a ansiedade. Ju, antes a gente tinha essa ideia de que os problemas mentais eram frescura, né? Sim. Ou, né, eram coisa de quem não tinha trabalho, de quem não tinha o que se preocupar, né? Vem desde sempre, porque a ansiedade e o medo são praticamente a mesma coisa, né? Eles estão ali na mesma face da moeda. Tá. Só que o medo, né? O medo é uma coisa mais real. Então, assim, eu tenho algo perigoso na minha frente, uma cobra, um leão, algo muito perigoso. Eu preciso ter medo para o meu corpo ele ter uma ação que vá preservar a minha vida. O medo ele faz parte da evolução do nosso cérebro, né? Ele, sem o medo a gente não estaria aqui hoje conversando, né? E só que as coisas mudaram, né? A gente teve um mundo moderno que veio outras demandas. A gente começou a usar mais o nosso racional, mais do que as nossas emoções. A gente não precisava mais só da sobrevivência, né? De se defender de um animal ou algo assim. Agora as nossas demandas são outras. A gente entrou num mundo muito capitalista, né? Do ter, do eu preciso fazer coisas o tempo todo. Eu me comparo com as pessoas. Nós mulheres ainda temos, né, os homens também sempre tiveram um peso muito grande, né, do ter que prover a família, né, do ter que não poder chorar. Então, o homem também trouxe um peso muito grande. E aí, essa coisa que você falou, né, do homem que chega em casa explodindo, por causa do estresse, ele já chegou. Então, assim, é medo, ansiedade e estresse. O estresse é a parte neuroquímica, quando já está além, né? Tá. Enfim, e aí a ansiedade começou a vir por causa dessas demandas todas que a gente começou a ter, porque a gente não precisa mais ter medo, né? A gente está protegido. Uhum. E aí tem os fatores, né, da ansiedade. Quais são os principais fatores para a gente perceber a ansiedade? Muitos fatores, né? Ela pode desdobrar de um jeito diferente para cada pessoa, mas eu acho que a gente pode começar a pensar sobre o nível de pensamento que eu tenho. Se tudo que eu penso é para um viés negativo, não vai dar certo, eu vou me dar mal, tal pessoa não gosta de mim,
eu não vou dar conta. Quando eu estou com esse tipo de pensamento na minha cabeça, quando eu paro e falo, pô, mas por que eu estou assim? Ah, porque eu estou preocupada com o outro, com isso. Aí eu já estou ansioso. Se o meu corpo, né, também, porque eu não tenho separação, né? O que eu penso, o meu corpo entende que é verdadeiro. Então eu sinto no meu corpo automaticamente e eu faço coisas automaticamente, não tem uma separação, é tudo uma coisa só. E aí, quando meu corpo começa a ficar muito preocupado, já dá uma bagunça de neuroquímica, né, na nossa cabeça, aí, bom, vai cair cabelo, pode ser problema cardíaco, né, aquela taquicardia, pressão alta, e o estômago, né, normalmente, né, quem tem essa ansiedade tem problema no estômago, né, no intestino. E aí, como é que eu identifico? Que a gente pode dizer que é normal, não sei se é essa palavra que eu posso falar, mas assim, que faz parte, a gente está ansioso numa prova, né? Antes de uma prova, antes de uma entrevista. Normal, né? Essa ansiedade, mas quando que eu identifico assim que é um negócio mais sério? A gente já se acostumou a ser normal estar ansioso nessas épocas, né? Porque a gente foi criando também um monte de armadilha de como a gente tem que se sair na vida. Então, na verdade, não preciso ficar ansioso, eu preciso me preocupar assim, em estudar para uma prova. Eu preciso estar presente numa sala de aula e estar entendendo o que o professor está falando. Né? Eu preciso me entender de algo que eu vou fazer. Né? Por exemplo, hoje a gente tinha, né, o nosso conteúdo aqui. Então, eu tinha que estar preparada para vir aqui para falar sobre ansiedade. Mas se eu deixo de fazer outras coisas, né, na minha vida para ficar pensando nisso, ou se eu choro por causa disso, ou se né, eu paro de fazer outras coisas só para ficar focada naquilo, aí a ansiedade já está fazendo mal. Então, eu preciso mudar o meu pensamento, né? Não, peraí, eu tenho uma prova amanhã, mas eu estudei, eu vou para a aula, né? Se eu tirar uma nota baixa, paciência, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que dar mais trabalho, mas é um risco que eu corro, porque a vida é um risco que a gente corre o tempo todo, né? Aí, agora, então, mas falando assim, quando isso começa a ser muito, né? Aí eu já estou num transtorno de ansiedade. Aí é ciclo após ciclo, né? Aí eu começo a não dormir bem. Então, quando eu não durmo bem, o meu corpo já para de repousar. Aí, com esse mal-estar, eu já vou ficar mal durante o dia. Então, começa um ciclo, né? Ansioso. O primeiro, talvez, seja o dormir à noite. Se eu deito na cama, eu estou sempre preocupada, pensando, eu estou ansiosa. Se eu durmo bem à noite, começo a dormir bem, mas 3 horas da manhã eu acordo, aí eu estou com depressão. Então, tem uma diferença, né? Nossa, e aí a gente sono. E como é que a gente identifica assim? Como é que a gente, o que que a gente faz? O que que a gente deve fazer, na verdade, quando começam a acontecer esses sintomas assim, de acordar, de não dormir, de quando vê só está pensando naquilo, não consegue fazer, porque deve atingir ao redor inteiro, né? A família inteira, no trabalho, muda completamente a vida da pessoa, né? Muda. A pessoa pode ficar muito enrolada na vida por causa da ansiedade. Né? Muita gente toma as ações erradas na vida porque está ansioso, porque ela quer se livrar, porque a ansiedade vem aquela apreensão, né? Aquele mal-estar, aquela emoção desregulada. A gente não se sente bem. E a gente não quer não se sentir bem, né? A gente não pode se sentir mal. A gente não tem tempo nem para isso, né? Para sofrer. Nem isso a gente tem, é verdade. Nem isso a gente pode, né? Mãe, então, mãe não pode. Nunca. Não tem como. E aí quando é que a ansiedade vira uma doença? Quando eu começo a ter prejuízos mesmo. No sono, no corpo, no trabalho. Quando as pessoas ao meu redor começam a falar, ó, você está muito estressada, você precisa fazer terapia, você está muito ansioso. Quando é bom a gente ver a nossa vida assim como uma roda, né? Uma roda que precisa girar. Então eu tenho várias áreas na vida. Tenho a área do meu trabalho, a área do meu relacionamento, a área da minha saúde, da minha espiritualidade. Se eu estou defasada numa dessas áreas, né? Se não está legal, a roda não vai conseguir girar. Então eu preciso ter esse momento de reflexão. Por isso que é bom a gente, quando a gente fala, a gente precisa meditar,
a gente precisa ter um tempo para refletir sobre a vida, é para a gente parar e refletir mesmo, alinhar, peraí, não, mas, né, fulano está falando que eu estou muito estressado, vai ver que eu estou mesmo, por que eu estou estressado? Estou com problema no meu trabalho? É um problema real? Explodindo, né, por qualquer motivo, assim. Exatamente. A pessoa não aguenta mais ficar com aquilo, né? Então ela joga para a primeira pessoa, para a primeira situação que está na frente dela. E aí vai desregulando outras coisas, né? Então, quando eu percebo que eu estou nesse movimento, aí eu preciso parar e entender a minha ansiedade. E a ansiedade, eu só venço a ansiedade quando eu consigo suportar o insuportável. Nossa. Que é a nossa vida de adulta, né? A nossa vida de que amadureci, eu preciso entender que não é bem assim, né? E aí, assim, como eu falei lá no início, que tem gente que... Eu tive 2 crises de ansiedade na pandemia, que eu nem sabia o que era e tive. Depois que eu fui, né, descobrir que era. E o que eu senti foi o coração, parecia que eu ia ter meu coração ia sair pela boca, assim. E eu não conseguia respirar e faltava o ar e tal. Aí uma das pessoas que eu conheci, que lindamente gravamos um programa aqui, que é o João Noronha, sobre respiração. O mestre, quem não viu o programa tem que ver. Se você não assistiu, assista. O Instagram dele também sensacional. Vamos gravar outro em seguida. Logo, logo tem programa novo. E a respiração ajuda muito, assim. Mas esse foi o sintoma que eu tive, do coração acelerar. Quais são os outros sintomas para a pessoa se... Opa, eu acho que é isso que eu estou sentindo. Além do coração... Exato, gente. Isso que você falou mesmo foi ali um ataque de pânico, né? Um desespero maior. Ataque de pânico, uma crise de ansiedade muito alta, porque algum pensamento que você teve, obviamente na pandemia a gente passou por um medo muito grande, né? De não saber o que ia acontecer, todo mundo passou, né? Exato. E a gente que mora longe da família, a questão de ficar presa, de não sair, e vinha, se eu não vou ver mais a minha mãe, não vou mais ver meu pai, não vou mais ver os amigos que eu quero ver. E foi isso. Esse é o meu gatilho, com certeza, até hoje, assim. Quando volta o noticiário de alguma coisa novamente, vem isso em mim, assim, de não ver mais as pessoas. Isso me dá um desespero. Eu acho que é por morar longe, né? Com certeza. A gente não está preparado, né, para ficar longe assim, né, das pessoas que a gente ama. A gente é muito social, muito precisa desse afeto e também não estamos preparados para perder ninguém. Então sempre quando vem, né, a menor possibilidade, né, ou no caso da pandemia que era uma possibilidade muito grande, né, de as coisas darem errado, foi desesperador. E o nosso medo, que é primitivo, apesar de a gente estar no mundo moderno, ele não vai entender que você não está com um leão na sua frente prestes a te devorar. Ele vai ver que você só pense nisso, ele vai entender que você está no perigo. Então ele precisa tomar uma ação. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Então teu corpo precisa se preparar para a batalha. Só que não tem batalha, né? Você está dentro da sua casa, né, num lugar seguro. Exato. Mas vai funcionar tudo igual. Então, né, o coração acelera, as mãos podem suar, você pode sentir tontura, né? Você pode sentir uma angústia muito grande, uma coisa assim no seu corpo, a grande parte do seu estômago. O seu corpo vai realmente se desesperar, você vai pensar que você vai morrer. Porque na tua cabeça, o teu corpo está entendendo que você está com um leão ou algo muito sério prestes a te devorar. Então ele vai passar mal, né? O corpo vai passar mal. Não tem como, não. Tá, e o exemplo que eu dei da respiração, que ajuda muito, né? Além da respiração, pode cuidar. Outra coisa que a gente possa fazer, assim, quando começa a perceber que eu acho que o mais legal é quando a gente sabe o gatilho, né? Quando a gente sabe, ai meu Deus, alguma coisa que fica te angustiando, assim. Mas além da respiração, porque aí alguma coisa? Você já está num ponto em que você consegue refletir, entender qual foi o gatilho, o que aconteceu. Mas quando a gente nunca viveu ansiedade e não sabe,
Quando a gente vive a primeira vez, parece que aquilo é real, que você tem um problema de saúde, né? Então, muita gente vai para o hospital, vai para a emergência, só com uma crise de pânico. Obviamente que se você nunca foi um cardiologista, se você não vai no médico, você precisa ter certeza que a sua saúde está ok, né? Então, se você já sabe que a sua saúde está ok, que você está tendo uma crise de pânico, você vai ter que aprender a ficar com ela, porque a gente só vence a ansiedade quando a gente enfrenta. Se a gente não enfrenta, ela vai ficando cada vez maior. Provavelmente, se tu não tivesse esse entendimento, né, da respiração, de que era uma ansiedade, do gatilho, do momento atual, você continuaria tendo crise de ansiedade e você ia começar a parar de fazer coisas para não viver aquilo. Uhum. Então, talvez você parasse de pegar seu filho na escola, de sair para ir no supermercado, de trabalhar, de encontrar alguém, porque a qualquer momento você poderia passar pela mesma cena, né? De passar mal, né? E ninguém quer ficar vulnerável e exposto. Então, a gente fica em casa, que é o mais seguro possível. Mas, então, voltando para quando a gente já entende que o que a gente está sofrendo é ansiedade, eu posso ancorar melhor esse momento. Tá. Saber que uma crise de ansiedade não vai parar de 40 minutos. 20 minutos é o ápice, né? Você vai ficar 20 minutos naquela sensação horrível mesmo. Ela passa. Ela não vai ficar com você o tempo todo, né? Ela é só uma crise de ansiedade. Então, você pode fazer primeiro a respiração, porque a respiração, ela te traz para o presente. Você começa a perceber o que está ao teu redor, né? Então, de preferência, a gente colocar os pés no chão e sentir que os pés estão no chão. Preciso ir para o corpo, né? Sentir que meus pés estão bem ancorados, que o meu corpo, né, tá bem ancorado em algum lugar, posso sentar no chão. E eu posso colocar uma mão no meu peito e uma mão mais embaixo, né, no meu abdômen. Eu posso fazer inspiração, inspirando, né, puxando o ar, contando até 4, então eu inspiro. Seguro 2, né? Fico 2 segundos com aquele ar e depois eu vou expirar também em 4, saindo pelo abdômen, né? Mais devagar e por último aqui, né? Então eu inspiro e expiro. Posso respirar pelo nariz, eu posso respirar pela boca, tudo bem. Mas a inspiração pelas narinas, né? Não pela boca. Esse é um passo que eu posso fazer. O outro, quando eu estou com medo, a tendência é que eu fique fixa com o olhar em um ponto só. Porque é como se o meu corpo estivesse preparado para aquele leão, né, que está ali na minha frente. Uhum. Então, quando eu falo para o meu olho, peraí, não é isso, e eu começo a olhar para um quadro, posso descrever aquele quadro, eu posso olhar para uma árvore. Quando eu mudo, né, a direção do meu olhar, e também, né, às vezes parado, mas só olhando ao redor, né, ampliando esse meu olhar, eu também já vou falando para o meu corpo que o perigo não é tão perigoso assim. Espera aí, meus pés não estão no chão, eu estou sentada, eu tenho um teto na minha frente, né? Eu estou seguro, nesse momento eu estou seguro. Depois eu vou resolver os problemas. Posso também anotar no meu bloco de notas do meu celular, né? Isso é uma crise de pânico, você já passou por isso é um medo muito intenso, né? Você vai conseguir, você vai suportar. Tá tudo bem no teu caso, como você já conhece, né? Tá tudo bem com a minha família, eu posso vê-los, eu posso ligar por videochamada. Você vai começando a dar aqueles comandos, porque o teu cérebro ficou doidinho, né? Então, se você ler os comandos, você vai ver que, peraí, eu tô só saindo do prumo. É só um momento, vai passar. É só um momento, exatamente. E aí, a ansiedade é sempre ruim? É sempre esse mal-estar, é sempre essa agonia? Ou tem o outro lado? A ansiedade sempre traz um mal-estar, porque é uma preocupação. Mas ela não é ruim no sentido de que ela serve para nos proteger, né? Eu posso pensar, assim, na ansiedade como se fosse um chamado de Deus, não querendo ser espiritual, assim, religiosa, mas no sentido que eu preciso ter uma ligação com o meu próprio ser, com quem eu sou, com a minha essência, né? Quais são aqueles objetivos?
os meus sonhos da minha vida, o que eu queria para minha vida, será que eu estou tendo agora? Será que eu estou no meu caminho, né? Será que eu estou tendo tempo para fazer essa reflexão, para ir para a compaixão, para ir para a generosidade, né? Qual é o meu propósito? Então, se eu uso a ansiedade no sentido de autoconhecimento, aí ela é boa, ela é uma proteção psíquica. Ela fala assim, peraí, tá errado isso que você está fazendo. Né? Você não pode continuar nesse caminho. E eu paro, escuto isso, eu mudo. Se não, eu continuo me enrolando. E aí a gente fez, né, no Instagram uma caixinha de perguntas ali, né, para a pessoa falar da ansiedade. A maioria falava tudo, eu quero saber tudo de ansiedade, mas teve uma pergunta que foi sobre duas que me chamaram a atenção. Uma sobre o consumismo. A pessoa relatou que nas crises ela gasta mais do que pode, do que deve. Ela vira uma consumista assim que não consegue explicar. Eu queria falar sobre isso, sobre as emoções, né, que devem mexer com tudo assim. Se tem relação também com a ansiedade. Total. E outra questão que perguntaram foi sobre medicamento. Eu resolvo a ansiedade com medicamento ou não precisa? Ju, a ansiedade é essa emoção insuportável, né? Que eu não dou conta. Que eu posso ir para uma crise de pânico ou eu posso encontrar maneiras de resolver isso. Às vezes o vício, né? Compulsões, o impulso, porque eu não quero ficar com essa emoção, então eu preciso fazer algo. O meu fazer algo pode ser comprar, pode ser usar uma droga, pode ser brigar com as pessoas. Eu posso ter várias ações que depois eu vou me arrepender, que não são saudáveis, que trazem prejuízo. Né? Tudo o que eu faço é só para não sentir essas ações. É um mundo capitalista, é o ter, né? Que aí já vem como uma coisa muito propícia. Para eu me sentir bonita, para eu me sentir tal coisa, eu preciso ter várias coisas, eu preciso fazer várias coisas, senão eu estou incompleta. E aí é a ansiedade total, né? Nesse caso, a pessoa precisa ir suportando o impulso. Eu vou comprar, eu já sei que o meu comprar, o meu gatilho, né, é da ansiedade, eu vou resolver dessa maneira. Então eu procuro fazer outras coisas para ficar com essa emoção insuportável. E a facilidade, né, da pessoa estar ali em casa já com o telefone, ela já compra o mundo, se ela quiser. E as soluções aparecem ali, né? Com a inteligência artificial, eles já vão mostrando o que você gosta de usar, qual é o seu estilo e tal, e vai aparecendo as ofertas, né? Você dá um clique, resolve. E a medicação, né? Isso, a questão do medicamento, porque também a gente entra na farmácia e tem medicamento assim à vontade, né? A gente pode comprar e a pessoa acha que é isso, que é aquilo, vai se enchendo de medicamento. Quem é ansioso, assim, precisa? Como é que é essa relação? Se você está no início de uma ansiedade, naquele começo que você fica um pouco preocupado, mas você já vai dando conta e modificando, não ficando ansiosa há muito tempo, você já começa a se regular, você vai dar conta da tua ansiedade. Se tu já vem num estado e você não dá mais conta da tua ansiedade, você já tem um transtorno ansioso. O medo é muito grande e o medo é real. Por mais que a gente pense assim que a gente tem fobia social, né, o que quer que seja, quando já está muito grande é difícil a pessoa sair, né? Já tem uma bagunça de neuroquímica. Aí você precisa da medicação. E hoje a gente tem medicações inteligentes que não causam dependência. Então você vai fazer um tratamento de 6 meses a 1 ano usando uma medicação inteligente, vai deixar normal, né? Então assim é uma base. A gente organizou o teu cérebro. E você vai tendo forças para mudar seus hábitos. Né? Atividade física, praticar meditação, ou tempo para você fazer suas orações, né? Conversar com Deus. Dependendo da tua religião, você vai ter que ter um tempo diário para isso, né? Poucos minutos, uma leitura de um livro, alimentação saudável, né? Muita água. Quando a gente está ansioso, a gente tem que tomar muita água. Porque a água vai sair né, essa noradrenalina em excesso,
ela sai quando você está tomando água. Então, não tem dinheiro para medicação, eu não tenho o que fazer, eu estou numa crise de pânico. Toma muita água, porque você vai fazer xixi. Quando você fazer xixi, você vai começar a aliviar a sua ansiedade, esse excesso de medo. Olha, E a remédio terapia, mais né? barato, né? Exatamente. E aí, quando que entra, mesmo eu me conhecendo, eu tendo esse autoconhecimento, assim, mas quando é que eu devo procurar um profissional, um psicólogo, por exemplo? Porque às vezes só o conversar, né? Só a gente saber que não está sozinho, que tem hoje milhões de pessoas nesse estado mental, já ajuda, né? Já ajuda. Porque aí você, quando você faz terapia, você também vai alinhar com a ciência da mente. Você vai começar a entender mais sobre o fluxo dos pensamentos, os fluxos das emoções e como que você é o resultado de tudo isso. Né? Você vai entendendo como funciona, é mais fácil para você administrar. Eu acho que sempre que a gente está sentindo uma angústia, quando a gente está com... a vida não está andando para frente, alguém está falando algo, principalmente as pessoas que são da nossa família ou que gostam da gente. Quando alguém fala, faz terapia, vai fazer terapia porque aquela pessoa quer o seu bem. Mesmo que ela seja o problema, mas ela quer o seu bem, né? Não custa fazer. Então, terapia eu acho que é muito necessário. E outra perguntinha que foi na caixinha de perguntas do nosso Instagram, que me chamou a atenção, foi o seguinte: eu descobri a ansiedade, meu filho está ansioso e às vezes estamos todos em casa. E como que eu vou ajudar se eu preciso de ajuda? Olha, que loucura. Nossa, isso é muito. Eu atendo crianças, né? Crianças, adolescentes e adultos. E na pandemia, eu fiquei assim, apavorada, porque eu tinha um consultório só de crianças. E eu falei, como que eu vou fazer? Vou ficar sem atender as crianças. E eu comecei a atender E aí os pais começaram a me procurar por causa dessa situação. Denise, não tem como. Eu tô mal, o meu filho tá mal, tem que atender online. E aí eu comecei a atender online as crianças e elas começaram a falar sobre as coisas que elas recebiam dos pais, né? E de como elas sentiam. E aí a gente começou a diferenciar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Então, nesses casos, né, bom, em primeiro lugar, a mãe tem que procurar terapia urgente, né, para dar conta dos sentimentos dela, para mudar realmente o modo como as coisas estão funcionando. E também uma terapia para a criança, para que a criança também possa aprender a separar o que é dela e o que é do outro. Porque a gente está muito misturado com tudo ao nosso redor. E aí, então, se a vida mudou, eu preciso cedo entendendo o que é meu e o que é do outro. Ajuda. E aí tu sentiu essa pandemia deixou todo mundo louco, né? Enlouqueceu todo mundo, não adianta, a gente não é mais o mesmo, né? Vamos precisar sempre de alguma ajuda, assim. O que mudou antes da pandemia e depois, assim? O que a gente pode levar de, vamos dizer, de pontos positivos e negativos, assim, dessa pandemia? Porque as consequências estão vindo, né? Elas estão aí, mas ainda tem muito tempo ainda, né? Para essas consequências, porque não é assim. Voltou às aulas, estamos voltando ao normal aos poucos e pum, passou. Não, fica com a gente, né? Fica. Antes da pandemia, a gente fazia mais coisas, né? Assim, eu acho que para os pais, talvez fosse mais. Eu já recebia muita criança, então, que já sofriam as consequências da ansiedade por conta dos pais que trabalhavam muito, da pressão da escola, da comparação. Imagina, para as meninas na nossa época não tinha essas coisas de TikTok, etc, né? A gente se comparava com uma revista Capricho, com uma coisa. Sim. Agora é o tempo todo, né? Para as meninas, para os meninos, um bombardeio. Então, a ansiedade deles já, né? Ou no YouTube, que é.
já vinha muito forte. Então, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia atender tanta criança, que eu ia ver tanta criança com problemas de ansiedade. Então, não é normal há muito tempo. Só que os adultos estavam pela rua. Com a pandemia, tudo mudou, né? Porque todo mundo teve que ficar dentro de casa, sentindo ansiedade, sem poder sair, sem procurar muito recursos, né? Muitas atrações por fora. Todo mundo começou a ficar muito embolado, porque não tinha comunicação nas famílias, né? Não tinha rotina de... Tudo era deixado para outras pessoas, né? Em alguns casos, enfim. Cada família teve um problema diferente, mas todo mundo foi impactado. Então, embolou muito, apareceu muita coisa, né? A gente começou a precisar realmente entender a ansiedade para virar o jogo. Hoje, a gente também continua com os problemas. Para quem voltou para a aula, né? O medo o medo das provas, de voltar a fazer prova presencial, né? Algumas famílias que também não querem mais voltar para o escritório, querem trabalhar de casa, porque também ganharam, né? Poder ficar mais com o filho, ter um horário mais flexível, ter uma vida melhor, não ficar mais no trânsito. Então, a gente está numa fase de muita adaptação. E muita adaptação precisa de uma flexibilidade cognitiva, ou seja, eu preciso pensar em coisas diferentes, muito grande também, né? Eu não posso ser mais a mesma pessoa no mundo que mudou tanto e que vai mudar, né? Imagina, a gente tem agora falando de metaverso, né? Acho que é muita informação, né? Ao mesmo tempo. Como é que é o... Aí tá, estamos falando disso, são os pais, são os filhos, os adolescentes, está todo mundo precisando de uma terapia, de uma conversa, de uma... solucionar alguma coisa. E como é que é feito o tratamento para esse adulto ou para essa criança, enfim? Como é que é a fase do tratamento? cada psicólogo ele vai atuar numa linha diferente, né? Então, tem terapia que você vai fazer, é mais fala, o terapeuta fala menos. Cada pessoa pode se adaptar ao psicólogo que crie mais conexão. Porque eu preciso ter um vínculo positivo com o meu terapeuta. Então, escolher um terapeuta, eu acho que é o primeiro passo do seu processo, né, junto com a psicologia, porque a terapia é essencial, né? Para a gente não sofrer, para a gente não perder tempo na vida, para a gente, né, não garante, mas assim, você está mais protegido. São sempre sessões semanais, né? Um psicólogo vai fazer uma sessão semanal de entre 40 e 1 hora. E é um processo, né? Cada semana você vai trazer algo que está ali, até que, né, as coisas vão ficando mais alinhadas. Para a criança, a diferença, né? A gente usa muito a fala, mas aí a gente também pode usar outros recursos, né? Que são como a criança se expressa no mundo, desenhos, dança. E a gente vai alinhando a forma como ela preferir, né? E já teve alguma mudança dessas crianças que estão nesse processo de terapia, que voltaram? O que muda no adulto, nas mulheres aqui que a gente está conversando? O que muda depois que a pessoa, opa, eu preciso, vou resolver meu problema, e o que muda realmente? Olha, muda muita coisa. Primeiro porque a família começa as crianças, elas têm um resultado muito rápido. Assim, na terapia é muito bom, elas entendem, assim, é um alívio muito grande. De modo geral, a família, ela se reorganiza muito melhor, porque ela aprende a ouvir a demanda dela e a demanda do outro, ela aprende a processar aquilo que é dela e aquilo que é do outro, então ela separa, né? E ela vai organizar as suas prioridades como família. Né? O que de fato eu quero aqui nesse meu círculo, né? Como que eu envolvo isso melhor. Então, esse processo atinge todo mundo, assim, as pessoas vivem realmente
com mais calma, né? Entendendo mais o propósito da sua existência, do ser, né? O que de fato eu quero, né? Quem de fato eu sou, o que é meu e o que eu recebi do processo dos outros, né? Peraí, isso aqui não é meu, isso aqui foi um trauma que eu passei e me desregulou. Essa briga não é minha, né? Não preciso entrar nessa briga, assim. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Isso já faz a isso, diferença. isso vai muito também agora, assim, para as escolhas amorosas, né? Então, que tem nessa fase agora do amor líquido, de que as pessoas mudam de companheiro muito facilmente, né? Os casais separados, né? Tudo isso também veio agora. Mas, às vezes, vem por causa da ansiedade, né? Às vezes a gente se perde tanto que a gente até esquece que o que me ligou àquela pessoa realmente foi um amor... Foi um amor, né, verdadeiro, e que só que pelos contratempos da vida o casal se afasta e aí se separe. Nem sempre precisa, né? A não ser que seja um relacionamento abusivo, problemas assim, mas tirando isso, muita coisa dá para ser resolvida. Curando a ansiedade. Perfeito. Ô, Denise, para a gente encerrar, ainda no quesito dessa pandemia, de tudo que a gente viveu, a gente já falou aqui em vários programas, né? Mas a gente começou a beber mais, né? Então o álcool entrou na casa das famílias, assim, com mais frequência, todo mundo em casa, não precisa dirigir, estou muito estressado, beber. Alimentação ruim, né? Todo mundo comendo porcaria, antes que era só final de semana, agora, para eu não me estressar, pode comer mesmo, né? Então, assim, bebida, comida, o exercício, que as academias fecharam, nem todo mundo tem uma academia no prédio, ou um espaço para poder se exercitar. Então, tudo ficou bem difícil. Isso interfere não só na ansiedade, mas no geral, né? Então, eu queria que você falasse aqui para a gente encerrar desses fatores que são importantíssimos para a nossa saúde, bem-estar, né? Saúde mental e física, que estão super ligadas. E dicas, assim, para se a gente está ansioso, se a gente está começando a identificar algum sintoma, o que realmente a gente pode fazer? A gente se enrolou muito, né? Bem, né? Com tantos problemas, né? É isso, né? Muita gente começou a tomar uma garrafa de vinho, tomar uma garrafa de uísque, enfim, dia de semana. Isso vai prejudicar todo mundo, né? Procurar tratamentos e primeiro reconhecer o problema. Primeiro de tudo, a gente reconhecer o problema que a gente tem. Peraí, estou comendo demais mesmo, né? Porque o nosso corpo, ele se molda, né? Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente não está melhor, às vezes a gente, né? A gente tem esses deslizes. Mas eu preciso reconhecer, né? A que ponto que eu tô? Eu tô mais ou menos, eu passei do ponto, eu tenho um problema, não estou conseguindo sair dele. Preciso de ajuda. Aí vai procurar ajuda, né? Alcoólicos Anônimos, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, família. Esse é o começo de tudo, reconhecer e procurar ajuda. Depois, assim, como dicas, né, para a gente conseguir viver melhor nesse mundo. Lembrar do básico e do essencial, né, do começo da nossa vida, dos hábitos que a gente precisa ter, que até, assim, os nossos familiares, né, nos falavam, né, ter rotina, dormir cedo, né, dormir com escuro, né? Não é dormir 1h da manhã ou pular à noite. Mesmo que eu seja adolescente, claro que adolescente tem umas fasezinhas piores, que ficam mais depressivos, e aí se isolam no quarto, até um certo ponto é ok, depois já não está mais ok. Mas, então, sempre dormir até 10 horas, né? Porque 11h30 é o horário do pico ali da melatonina, né? Que precisa para o nosso corpo se recuperar. Então, uma noite bem dormida. A alimentação sempre saudável mesmo, assim, procurar, né? Frutas, legumes, né? Muita água, pegar sol todos os dias, né? Então acordar com a luz do sol, ter horário para dormir, ter horário para acordar, e
esportes, né? Fazer atividade física, uma caminhada. Eu posso ir para a padaria de carro. Se é possível ir a pé, vá a pé, né? Se é possível levar o filho na escola a pé, leve a pé, não precisa ir de carro, né? Porque aí você também já está fazendo o corpo é movimento, né? Então, quando ele entende que ele está em movimento, ele entende que ele está saudável, que ele está em busca de objetivos e ele continua, né? Se desligar um pouco daquilo que te traz comparação, que te traz sofrimento, de que você precisa ser assim, que você precisa ser assado, que você precisa usar o cabelo comprido, cabelo curto, cabelo loiro, cabelo moreno. Não, a gente não precisa tanto. A gente vai fazendo o que a gente tem, como a gente está, e vai vivendo dia após dia, né? Então, ter o tempo para oração, para reflexão, para você poder alinhar seus pensamentos, para você entender a respiração, sentir o pulsar do seu coração. Eu acho que quando a gente volta para o básico, a gente se livra de muita coisa que veio com a modernidade. É isso. Né? Vamos tentar, né? Essa busca constante aqui de cada vez. Essa busca pelo equilíbrio. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, tudo bem. Eu posso dar 2 passos para trás, para depois dar um para frente. E eu preciso ir para o ser, né? Ser mais generoso, ter mais compaixão, saber perdoar mais, né? Fazer o bem para o outro. Quando eu faço o bem para o outro, eu entendo que eu tenho força. Se eu tenho forças para ajudar alguém, eu vou ter forças para me ajudar. Então, quando eu faço bem, eu recebo essa força para eu também modificar a minha vida, mudar o que está errado, ir atrás de objetivos, enfim. Perfeito. Então, Denise, eu queria te agradecer muito. Obrigada por contribuir aqui para o Mulher e Vida, para a gente falar desse assunto. O Instagram da Denise está aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato, né, Denise? Claro. Pode marcar uma conversa, é sempre bom conversar, tirar dúvida. Sempre. Adorei o teu canal. Que bom. O teu canal é muito bom. Tem muitas informações para as mulheres, né? Para a gente poder se organizar. Nem todo mundo consegue pensar em todas essas coisas. Então, né, no teu canal, de vez em quando eu estou lá olhando seus vídeos, tem sempre informação bacana. Muito bom. Obrigada, mais uma iniciativa boa. Obrigada mesmo por contribuir. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Boa semana.